Olá pessoal, bem-vindo ao canal Maravilha de Mulher. Hoje nós vamos estar falando sobre como evitar preocupações e começar a viver, para que a gente pare de ficar se estressando tanto e aproveite um pouco mais a vida. E eu vou estar compartilhando com vocês 6 princípios do livro do Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que eu recomendo que todos leiam. E também vou compartilhar 2 princípios extras no final que eu adicionei a essa lista que pra mim faz toda a diferença e tem me ajudado muito. E nesses últimos 3 anos da minha busca aqui com o empreendedorismo no Brasil, eu participei de muitos congressos, muitos cursos, muitos treinamentos e workshops. E um deles que eu participei, que foi muito interessante, com várias mulheres, na verdade só tinha mulheres na sala, e foi perguntada alguma das maiores dores ou coisas que as mulheres tinham que passar, o que elas passavam, né, que elas sofriam com aquilo. E 90% da sala falou que eram preocupações, que era lidar com a ansiedade, o que ia acontecer, o que já tinha acontecido. E eu comecei a ver também que por mais que a minha vida inteira sempre fui uma pessoa tranquila, lidando aqui depois com uma empresa e com situações que eu jamais tinha passado antes, aquilo começou realmente a gerar muitas preocupações. A gente se preocupa por que a pessoa está chegando atrasada na reunião, ou porque tal pessoa fez tal coisa, ou por que o cliente cancelou o contrato, ou será que vamos ter o dinheiro no final do mês para cobrir tudo? Então a gente começa a ter uma avalanche de preocupações que acaba nos consumindo. Então hoje vamos falar algumas dicas para a gente controlar isso, porque pode chegar no momento que essas preocupações tornam você uma pessoa improdutiva, e que isso vai gerando, na verdade, um mal para a sua saúde. Na verdade, tem comprovantes assim que o estresse, o nível de estresse é tão grande, as preocupações são tão grandes que as pessoas literalmente ficam doentes. Então, vamos lá. Primeiro princípio que nós vamos falar aqui hoje é sobre mantenha-se ocupado. O que isso quer dizer, gente? Uma mente vazia, ela vai ser preenchida com alguma coisa. E a nossa mente, ela não é programada para preencher com coisas boas, com pensamentos positivos, com pensamentos que evoluem, que crescem. Não, geralmente a nossa mente vai para o pior caminho possível. Então, nesse momento o que ele está falando é mantenha-se ocupado. O seu trabalho ocupado de verdade, porque você trabalhar 12 horas por dia não quer dizer que você está literalmente com a sua mente ocupada essas 12 horas. E não recomendo também trabalhar 12 horas por dia, tá, gente? Só um exemplo. Mas que você faça coisas também que você goste. É você fazer um hobby, é você fazer uma aula diferente, é você buscar um curso diferente, estudar. Enfim, você manter a sua mente ocupada. E se você é uma pessoa assim que está com muita coisa, realmente muito estressado, você ocupar a sua mente, nem que seja algo assim meio que exagerado no início, para você quebrar esse hábito da preocupação, porque a preocupação é um hábito que a gente cria. Então, isso seria a primeira dica. Inclusive, tem uma história que eu gosto muito, que falava de uma mulher que ela ia todo domingo para a igreja, e quando essa mulher ia para a igreja, ela sentava ali no banco de trás e ela via que uma mãe chegava sempre atrasada com os filhos, eles faziam uma bagunça e sentavam, as crianças ficavam conversando, davam o maior trabalho, e ela se irritava muito com aquilo criava um estresse, uma irritação muito grande nela. Aí uma vez ela chegou pro bispo e falou assim: olha, você não deveria deixar essa mulher continuar chegando atrasado, porque ela interrompe tudo, não deixa que a gente consiga assistir nada, e eu não consigo prestar atenção, e é super... né? E começou a reclamar de tudo que essa mulher fazia. Aí então, esse bispo lançou um desafio para ela. Ele falou assim: tudo bem, eu só vou pedir que você faça uma coisa para mim. Você pode fazer? Ela: sim, claro. E ele falou: bom, tudo bem, na próxima reunião no domingo então, eu vou te dar um copo, né, vários copos cheios de água, e eu quero que você vá passando, né, durante a reunião ali com esses copos, e você não pode deixar que a água caia. E ela falou: bom, tudo bem, né? Aí o que aconteceu? Ela fez aquele exercício ali durante a reunião, ali na parte de trás e tudo mais. E quando terminou a reunião, ela chegou para ele e falou assim: olha aqui, eu consegui, né, pude caminhar com esses copos e não caiu nada de água, eu consegui cumprir o desafio que você me passou. E ele perguntou para ela: nossa, muito bom, parabéns. E você notou que a mulher chegou atrasada e que os filhos
fizeram barulho e ela simplesmente não notou nada. Por quê? Porque ela estava tão focada e tão concentrada na atividade que ela estava fazendo que ela não teve tempo para ficar reparando no que os outros estavam fazendo. Então, eu sempre acho isso muito incrível, inclusive pra gente, assim, quando, né, tem aquela coisa de falar mal dos outros, a gente é porque nós estamos com muito tempo livre e não temos o que fazer, tá? Então fica a dica, a dupla dica aí. Princípio número 2. Não nos deixemos perturbar por coisas pequenas. Gente, o que é isso? É a gente não deixar uma coisinha que acontece no dia estragar nosso dia inteiro. A gente ficar preocupado com aquilo, ou vendo como isso vai se resolver. E isso tudo leva um pequeno ajuste na nossa percepção de como nós vemos as coisas. Tudo de difícil que passa na minha vida, que me gera preocupação, eu sempre passo por um filtro. Daqui 1 ano ou 5 anos, isso vai fazer diferença? Isso vai mudar a minha vida? Isso vai impactar a minha vida? E se a resposta é não, como a maioria das vezes eu simplesmente deixo pra lá. Não deixo aquilo ficar me preocupando e me estressando. Então, como no próprio livro ele diz, a vida é muito curta para sermos mesquinhos. Acho que nós já ouvimos isso também em várias formas, né? Então, vamos deixar as pequenas coisas, as coisas insignificantes, que não vai mudar a nossa trajetória, e a gente deixar pra lá para que a gente possa viver mais em paz. Número 3, gente, princípio número 3, aplique a lei da probabilidade. Essa é muito fácil, né? É simplesmente você analisar se aquele teu medo absurdo, põe a lei da probabilidade. Qual que é as chances disso acontecer? Que nem muitas pessoas têm medo de voar de avião. E você fala, cara, analisa ali qual que é a porcentagem de pessoas que morrem de avião. Eu acho que é tipo 1 em 20 milhões. É uma coisa assim, uma coisa ridícula. Mas tem pessoas que têm muito medo, né? Então é você aplicar isso. Na verdade, todas essas dicas, você vai ter que passar por um filtro e ver o que funciona para você, entende? Mas tem várias maneiras de a gente lidar com as preocupações para a gente começar a viver uma vida mais saudável. Bom, o número 4, gente, é coopere com o inevitável. O que é isso? É você não se culpar, é você não se colocar aquela pressão em cima de você por algo que está acima de você, por algo que você não tem como solucionar, que está além do teu controle, entende? Então, às vezes a gente se culpa muito e a gente se preocupa e se estressa com situações que, na verdade, não tem muito o que fazer, não é verdade? Por exemplo, a gente teve uma situação lá na rádio onde o pessoal estava com gripe, todo mundo assim, com essa questão do coronavírus. E todo mundo assim, antes de fazer os testes, já estava todo mundo assim imaginando o pior cenário, porque a rádio vai fechar, porque isso vai acontecer, entende? Em vez da gente simplesmente lidar com o que estava ali na nossa frente, e se for algo realmente que tivesse que tomar alguma precaução, a gente ia analisar e ia ver o que teria que ser feito. Então, cooperar com o inevitável é você simplesmente olhar para aquela situação, é assim, e nós vamos então lidar com isso dessa forma. Princípio número 5, gente, é determine o preço que você quer pagar. O que isso significa? Aquela preocupação, aquilo que você está passando, que está tirando o teu sono, que está tirando a tua saúde, que está afetando os teus relacionamentos. Quanto que isso vale? Será que vale o preço que você está pagando? Qual que é o preço da sua vida? Será que vale tudo isso? Porque essas preocupações, elas estão afetando a sua vida. Nós ouvimos uma história recente de uma pessoa que fez um grande investimento e perdeu tudo e ficou com uma dívida absurda, mais de $500 mil em dívida. E essa pessoa estava morrendo, ele estava para infartar, ele não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em mais nada, a não ser naquele problema, naquela dívida. Até que a filha dele chegou para ele e falou assim: pai, qual que é o preço da sua vida? A tua vida vale isso que você está passando? Vale 500 mil reais? Você morrer por causa de 500 mil reais? Ou por 1 milhão? Ou o que seja? Ou por 10 mil? Tem gente que morre por muito menos. Entende? E foi nesse momento que essa pessoa falou assim: nossa, eu tenho minha vida ainda, eu tenho minha saúde ainda, eu posso fazer alguma coisa. Então analise se os sentimentos que você está alimentando, se você não está pagando caro demais
por isso. Princípio número 6, deixar o passado no passado. E eu costumo até dizer assim, deixar o passado no passado, o futuro no futuro e o presente no presente. É igual aquele ditado que todos nós conhecemos, não chorar pelo leite derramado. Se eu pego uma garrafa de leite e jogo na pia e ela quebra, quanto daquele leite que eu vou poder usar de novo? Nada, na verdade não tem como eu fazer aquele leite voltar de novo para a garrafa de uma forma que possa ser usado. E a gente muitas vezes fica olhando situações que acontecem que já passou e queremos ali buscar um culpado e queremos analisar a situação. Por que você não fez isso? Por que você fez dessa forma? E aquilo vai gerando uma preocupação e algo tão grande que não tem, na verdade, como solucionar. Já passou. Não é verdade? Na minha empresa, na nossa empresa, com a nossa equipe, a gente trabalha muito isso. Quando acontece falhas e erros na comunicação ou em alguma coisa, a gente sempre tenta analisar, ok, isso aconteceu, não tem como mudar o que já foi, mas a partir de agora, nessas situações, nós vamos agir dessa forma. E a gente procura então aí ver a solução, o que nós aprendemos daquela situação para que aquilo não ocorra de novo. E não ficar ali voltando atrás e sofrendo com aquela situação e culpando as pessoas, porque aquilo só vai nos tirando da nossa paz e a gente não chega em lugar nenhum. E outra dica muito grande também que eu quero falar, tanto para os colaboradores ou as empresárias, pessoas que estão assistindo. Gente, quando houver alguma dessas falhas, aconteceu, tá no passado, mas assuma o seu erro. Não fique nem querendo tentar explicar ou se justificar para o seu cliente. Isso é uma política que eu tenho muito grande assim, da gente realmente falar, olha, desculpa, eu errei, eu vou compensar dessa forma e a gente resolve a situação e não fica ali criando uma situação pior que deveria ser. Bom, gente, essas são as 6 dicas do livro de como evitar preocupações e começar a viver. Tem vários outros passos ali também para você melhorar como você pode ter uma atitude mental melhor para que você possa ter mais felicidade. Enfim, super recomendo ler este livro. E eu vou falar 2 dicas também para mim que é muito importante, como eu prometi na minha experiência que eu tenho aprendido. Então vai ficar aqui o princípio, a dica número 7 é não se preocupar com a opinião dos outros. Você sabe o quanto que isso faz as pessoas não fazerem as coisas? O quanto que isso limita as pessoas? O quanto que isso coloca você num nível de perfeccionismo ou de zona de conforto porque você tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você. E eu digo, gente, tá todo mundo tão preocupado com si mesmo, ninguém tá preocupado com você, sabe? Essa é a verdade. E quando alguém chegar e, já ouvi críticas também, eu sempre analiso, essa pessoa, ela tem o know-how para estar fazendo aquela crítica para mim? Ela já esteve nos meus sapatos? Ela entende o que eu faço? Como eu faço? Então, geralmente, as pessoas que mais criticam, na verdade, elas não têm nem ideia de fazer o que você está fazendo. É como eu digo, elas não estão ali na arena, ali no dia a dia, na luta com você. Então, simplesmente ignore, porque aquela opinião não vale absolutamente nada. E eu sempre passo isso por um filtro porque me ajuda a definir então as críticas ou as opiniões que realmente vão me ajudar a crescer e aquelas que realmente precisam ser descartadas. E a dica número 8, que se você me segue no Instagram, falando nisso, me segue lá, Aline Rush, que eu mostro lá meu dia a dia, que eu faço isso todos os dias, que é ter uma rotina da manhã. Por que é tão importante, gente, nós temos uma rotina da manhã? Porque você precisa preparar a sua mente para o tipo de dia que você quer ter. Se você já acorda estressado, preocupado com a reunião, preocupado que você está atrasado e você sai correndo, não come nada e chega lá no trabalho, que tipo de dia você vai ter? Será que a sua mente vai estar preparada para lidar com as preocupações de verdade, as que realmente existem, e mais aquelas que você cria na sua cabeça, entende? Então nós temos que ter essa preparação. Algumas dicas: a meditação, oração, você falar 3 coisas por qual você é grato, ler um livro que seja por 15 minutos. O que eu amo é dançar, eu ponho música ali e danço, nem que seja por uns 15 minutos. Fazer exercício, é você se preparar a sua mente para o seu dia. Mas essa preparação da manhã, ter uma rotina da manhã, algo que você faz todo dia que te ajuda,
é essencial para o desenvolvimento dessa habilidade da sua gestão emocional, para você conseguir lidar com as situações, com as preocupações, as urgências que vão surgir com certeza, mas você vai estar muito bem preparado para lidar com aquela situação e não deixar aquilo ser algo maior do que deve ser e nem algo menor do que deve ser. Você vai conseguir lidar e resolver de fato. Então, pessoal, fica aqui as 6 dicas. A partir de hoje, vocês não vão mais se estressar pelo que aconteceu, por coisas pequenas, por coisas que não agregam. Você vai colocar o valor. Qual que é o valor que a tua paz de espírito merece, tá? Tem um ditado que eu gosto muito que fala assim: a gente quando guarda essas preocupações, essas mágoas, essas raivas, né? A raiva principalmente, é igual você tomar um veneno todos os dias e querer que a outra pessoa morra. Gente, não vai acontecer. A única pessoa que está se fazendo mal com aquilo ali é você mesma. Então se liberte, perdoe a si mesmo e faça esses passos para que você consiga também ter uma vida com menos preocupações e comece a aproveitar muito mais. Porque a gente está aqui, nós temos que ser felizes também, não é verdade? Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todas as suas amigas, com todas as pessoas que você conhece, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Queremos chegar a 100 mil inscritos até dezembro e eu preciso muito da sua ajuda. E é isso aí, se inscreva no canal Maravilha de Mulher e até a próxima, gente. Obrigadão, tchau!